Ok, vamos mergulhar isso. Hoje a gente tem um material aqui que é, olha, um verdadeiro manual de sobrevivência para um mundo noturno e bem exclusivo. Exato. Estamos falando das regras, do poder e, assim, da etiqueta da Camarilla, que é a principal organização social dos vampiros. Perfeito. E a grande questão que a gente vai explorar hoje é como que uma sociedade de predadores imortais, cada um com seus próprios desejos egoístas, evita se autodestruir toda noite. Boa pergunta. A resposta está num equilíbrio muito delicado entre espaços seguros, títulos de poder e o mais importante, medo. Vamos começar pelo único lugar onde eles fingem ser civilizados, o Elysium. Vamos lá. O Elysium, pelo que entendi, não é só uma festa com taças de algo que não é champanhe. Não mesmo. É o coração da vida política e social deles, né? O ponto de encontro. É exatamente isso. Mas olha, não é um lugar fixo. Só o príncipe, que é o governante vampírico da cidade, pode declarar um local como Elysium. Ah, então pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar. Um museu de arte, o andar VIP de uma boate, uma ópera. A frequência também varia muito. Em algumas cidades, é um evento semanal para fofocar e trocar favores com taças de vitê. Que é o jeito elegante deles de falar sangue, certo? Exatamente. Em outras, pode ser um evento anual. Quase um cessar-fogo simbólico entre anciões que passam o resto do tempo assim, cada um na sua intriga. Entendi. Mas, uma vez que um lugar é declarado Elysium, algumas regras são sagradas. A primeira e mais importante, violência é proibida. Terreno neutro. Terreno neutro. Destruir propriedade, especialmente arte, também é um grande não. E, claro, a lei número 1 de toda a sociedade vampírica, a máscara. A máscara, que para quem não conhece, é a regra de ouro. Manter a existência dos vampiros em segredo absoluto da humanidade. Quebrar a máscara é o maior crime que existe. Exato. Mas essa regra de terreno neutro me parece otimista demais, sabe? Com tanto ego e poder num lugar só, como que isso funciona na prática? Na prática, é um campo minado social. Na teoria, é um dos poucos lugares onde um vampiro recém-criado poderia, confrontar um ancião poderoso sobre uma injustiça e talvez ser ouvido. Talvez. Na realidade, cada palavra é pesada, cada olhar é analisado. E a responsabilidade de manter essa paz frágil cai toda nos ombros de uma figura, o Guardião do Elysium. O material de origem descreve esse cargo como um presente de grego. Um presente de grego, por quê? Eu imaginaria que ser o anfitrião da festa mais importante da cidade daria um prestígio enorme. E dá. Não seria uma posição que alguém, muito ambicioso poderia usar a seu favor, estando no centro de todo o fluxo de informação. Poderia, se a pessoa sobrevivesse à pressão. A responsabilidade é monumental. Você tem que garantir a segurança, mediar disputas, lidar com vampiros de séculos que se odeiam. É um trabalho ingrato. Faz sentido. E isso geralmente resulta em 2 tipos de guardião. Aquele que odeia o trabalho com todas as forças e faz o mínimo, ou o perfeccionista obsessivo, apavorado com a ideia de qualquer falha. Ah, entendi. É por isso que muitos do clã toreador, que adoram um evento social, preferem ser a atração principal do Elysium do que, o gerente de palco estressado que tem que limpar a bagunça depois. Faz todo sentido. Então, para navegar nesse campo minado, a pessoa precisa saber quem é quem na hierarquia, e essa hierarquia começa lá no topo, com o príncipe. Sim, o príncipe é o governante do domínio, que é a cidade. Ele é o juiz final, a autoridade máxima. Mas o nível de envolvimento dele no dia a dia pode variar absurdamente. Como assim? Um príncipe mais jovem e ativo pode estar em todos os lugares, enquanto um Matusalém de 1000 anos pode não ser visto por décadas governando através de decretos. Mas se o príncipe é o governante absoluto, por que ele precisaria de um braço direito, um senescal? Isso não dilui o poder dele ou cria um alvo perfeito para conspirações? Ótima pergunta, porque ela vai no cerne do poder vampírico. O príncipe precisa de um senescal por pura praticidade. Vampiros anciões, muitas vezes, não têm paciência para a administração moderna.
para burocracia. Ah, claro. O senescal é valorizado pela capacidade de gestão, não por força bruta. E o poder dele é um reflexo direto do príncipe. Se o príncipe é distante, o senescal se torna o governante de fato, acumulando um poder imenso. E se não for? Se o príncipe é um microgerenciador, o senescal pode ser pouco mais que um garoto de recados glorificado. É uma posição de altíssimo risco e altíssima recompensa. Ok, isso esclarece o poder executivo. Mas aí a gente entra numa das partes mais complexas. O primógeno. Um conselho de anciãos que deveria aconselhar o príncipe. Mas as fontes dizem que, na prática, a coisa é bem mais bagunçada. Bagunçada é uma ótima palavra. O material usa a expressão nebuloso e mal definido. Nebuloso. Em teoria, o primogênio é um conselho com o representante de cada clã principal da cidade, servindo como um contrapeso ao poder do príncipe. Na realidade, não existem regras sobre como alguém se torna um primógeno. Então não é uma eleição nem nada do tipo, é basicamente quem grita mais alto ou tem mais poder para se impor. Exatamente. É uma posição conquistada e mantida na base da força, influência e astúcia. Alguns clãs são mais organizados. Os Tremere, por exemplo, geralmente indicam o líder da capela local como primógeno por padrão. Ah, ele já tem um esquema. Sim, mas para muitos outros clãs é uma briga de faca constante. Isso significa que, para quem observa de fora, o primogenato não é um conselho, é um campo de batalha. O verdadeiro poder não está no título, mas na capacidade de convencer, coagir ou enganar os outros de que você fala por um clã inteiro. É o ápice da política de aparências. É um verdadeiro xadrez mental. É preciso memorizar jogadores, regras, favores. É uma carga de informação enorme para processar. Exatamente. E essa habilidade de organizar e acessar um grande volume de informações complexas sob pressão é a mesma habilidade necessária para passar numa prova de alto nível. É verdade. O que as fontes indicam é que quem se envolve com esse tipo de universo complexo de RPG geralmente é mais criativo, inteligente e tem uma forte ligação com a leitura. Esse perfil combina muito com a dedicação necessária para estudar para grandes provas e concursos, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. E falando em estratégia de conhecimento, para quem está enfrentando um desafio acadêmico, ter a ferramenta certa faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de preparação é crucial. Assim como nos estudos, na sociedade vampírica, a ignorância sobre as regras e os jogadores pode ter consequências fatais. O que nos leva a um papel onde a informação não é apenas poder, é a própria moeda de troca. A Hárpia. As Hárpias são fascinantes. O material diz que ninguém é nomeado Hárpia, a pessoa simplesmente é. Elas são as formadoras de opinião, as influenciadoras, quase as meninas malvadas da sociedade vampírica. Uma analogia perfeita. Para ser uma Hárpia, você precisa de uma inteligência afiadíssima, uma memória impecável e o dom da palavra. E imagino que o clã toreador domine essa área, né? Embora o estereótipo seja do clã toreador, a fonte usa uma analogia brilhante, o bobo da corte medieval. O bobo era o único que podia criticar os nobres usando sátira. Isso abre espaço para que malcavianos ou nosferatos muito espertos se tornem hárpias poderosíssimas. Usando a aparência de loucura ou de serem bestas ignorantes como um disfarce, certo? Exato! Um disfarce para as críticas mais ácidas. E o que elas fazem, exatamente? Qual o poder real delas? Elas são as bardiãs da prestação, que é o complexo sistema de favores e dívidas. Para vampiros de 800 anos, dinheiro é irrelevante, mas um favor, uma dívida de honra, isso é eterno. E as Hárpias mantêm o placar. Elas mantêm o placar. Elas sabem quem deve o quê, a quem, e mais importante, elas expõem publicamente quem não cumpre sua palavra. Arruinar a reputação de alguém é especialidade delas. Dá para imaginar a cena. Uma pessoa novata chega no Elysium,
faz uma piada errada sobre o Primógeno Brujá, e na noite seguinte, um boato de que ela quebrou a máscara se espalha como fogo. A vida social dela acabou antes de começar. É suicídio social. Irritar uma Hárpia é suicídio social. Para qualquer um com ambição, sim. O poder delas de moldar a opinião e destruir reputações é imenso. O mais irônico é que quem tem menos a temer são aqueles que já estão à margem, que não se importam com o jogo social. Mas para o recém-criado de um ventru influente, cada passo é vigiado. Essa complexidade social é incrível. Se explorar sistemas intrincados como este é algo que captura a imaginação, considere se inscrever e curtir para acompanhar mais das nossas análises. E saindo dos salões do Elysium e indo para as ruas, a gente encontra os papéis de execução. O mais conhecido é o xerife. Ele é, basicamente, a força policial do príncipe. E o que ele policia, exatamente? Brigas de bar entre mortais? Também, mas o foco principal é garantir que as tradições, especialmente a máscara, sejam seguidas. E, nas noites modernas, uma função cada vez mais importante é controlar a população de Kaitif. Que são os vampiros sem clã, os párias. Exato. E também os de sangue fraco, que são vistos como um mau presságio. Mas a fonte faz uma distinção importante. O xerife não é juiz, júri e executor. Ah, não. Não. Ele é uma extensão da autoridade do príncipe. Ele não pode simplesmente destruir outro vampiro por capricho. Precisa haver uma violação clara das leis. E para dar conta do trabalho, ele pode recrutar seus próprios auxiliares, conhecidos como crias. E o príncipe tem controle sobre isso? Ou o xerife pode montar seu próprio exército particular? O príncipe está sempre de olho. Às vezes, um príncipe nomeia as crias diretamente, justamente para vigiar um xerife que está ficando poderoso ou popular demais. É mais um jogo de contrapesos. Ninguém pode acumular poder demais. Exato, sem que o topo da pirâmide se sinta ameaçado. Além do xerife, existem outros cargos de execução? Sim, alguns bem específicos. Existe o flagelo, ou escorge. É um cargo que foi reativado recentemente com um único propósito: caçar e destruir os vampiros de sangue fraco. Só isso? Só isso. Eles são vistos como um sinal da Gehenna, o apocalipse vampírico. Então, o flagelo é um fanático com licença para matar um tipo específico de alvo. Bem mais direto que o xerife. E o chicote, o whip, o que ele faz? O chicote funciona como na política mortal. Ele é o líder da bancada de um clã. Ele trabalha junto com o primógeno daquele clã para garantir que todos votem em bloco ou apresentem uma frente unida em assuntos importantes. Entendi, ele organiza a galera. Isso. Ele não tem um poder oficial, mas sua influência interna é enorme. Ele é quem sabe onde encontrar cada membro do clã na cidade. Para fechar a lista, temos o arauto, o herald. Parece um cargo mais cerimonial. Geralmente é. O arauto era a voz pública do príncipe. Ele anuncia os decretos, apresenta os convidados no Elysium, mas em algumas cidades o papel dele é vital. Vital como? Existe uma tradição onde um decreto do príncipe só se torna lei depois de ser proclamado publicamente pelo arauto. Nesses lugares, ele tem um poder sutil, mas real, sobre o fluxo de informação oficial. Então, o que tudo isso significa? A Camarilla não é só uma estrutura antiga e empoeirada. É uma máquina política viva, cheia de regras não escritas e um jogo constante de influência. Do terreno supostamente seguro do Elysium aos executores nas ruas. Cada peça tem uma função. E se a gente conectar isso a um quadro maior, o que realmente emerge aqui é um paradoxo fascinante. Uma sociedade imortal, governada por regras que dependem inteiramente do poder pessoal e social, que são coisas fluidas e, de certa forma, mortais. Interessante. O sistema não foi projetado com brechas para a ambição. O sistema é a ambição, mal disfarçada de estabilidade. Essa é a verdadeira armadilha. O material menciona que existem outros títulos que operam numa escala global muito maior que a de uma cidade, e que o próximo tópico seriam os carniçais, os servos mortais dos vampiros. Isso nos deixa com uma questão para refletir.
Considerando a complexidade e a brutalidade do poder dentro de uma única cidade, que tipo de manipulações e conflitos poderiam existir em uma escala global entre esses seres? E como os servos mortais, os carniçais, se encaixam nesse jogo de poder que dura séculos, sendo eles mesmos tão frágeis e